Bom, amores, nessa sacolinha aqui, eu tô mostrando pra vocês, né? Que eu comprei. O tempero cheiroso. Aí, amores, eu comprei esse negocinho aqui de agulhas. Pra quê? Cara, vou gravar o Reels. E, gente, é isso. Vou gravar o Reels. Que, tipo, meus Reels de cabelo, assim, de acima de trança, esse negócio. Eu lembro muito minha infância, sabe? Aí eu gosto de fazer esse Reels, ó. Aí tem agulha que a mãe mandava enfiar, né? A agulha. Né? Mas, tipo, gente, o buraquinho é bem pequenininho. Me acabava tudo pra enfiar, mas eu conseguia. Mas é horrível, viu? Não é que nesse daqui que o buraco é bem aberto, não, pra isso. Um buracão grandão, abertão. Esse daqui não dá nem pra ver esse troço. Pra que fez o diacho dessa agulha que me acabava tudo pra enfiar agulha. Enfiar ali aqui, gente, era sério. Se repassaram por isso, deixa a gente